Você sabe qual que é a relação do processo de mielinização com as 5 feridas emocionais da primeira infância? Eu me chamo Marisa Maracás, sou terapeuta corporal e comportamental, escritora e palestrante. Neste vídeo de hoje eu vou explicar e demonstrar para você o que é o processo de mielinização e qual que é a relação deste processo, que é um processo natural do nosso organismo, com as 5 feridas emocionais da primeira infância. Eu já vou começando mostrando para você exatamente o que é esse processo, tá? Que esse processo de mielinização é uma camada lipoproteica, tá? Que protege o axônio dos nossos neurônios. Então, você tem a célula neural, essa célula tem o corpo, tá? Esse axônio, ele tem que estar simplesmente protegido pela bainha de mielina. Se ele não está protegido pela bainha de mielina, automaticamente as informações que esse neurônio vai passar corre o risco de não chegar na próxima célula neural para fazer as suas sinapses com as informações certas. Ela pode ter quebra de informações, ela pode chegar com uma quantidade de informação que não é a quantidade exata. Então, vamos aqui para o computador que eu vou mostrar para você que entenda melhor, tá? Se eu virar aqui um pouquinho, isso aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui é uma célula neural, tá? É uma célula, é um neurônio que ele está passando aqui as conduções elétricas do nosso organismo. Essa parte aqui é o axônio, aqui tem um núcleo, tem um corpo, aqui tem o axônio. Esse axônio é ele que transmite as informações para as próximas células. Então, o que acontece? Quando esse axônio não é mielinizado, corre o risco da informação não ser precisa, de ter dispersão da informação. Que imagine você aqui, ó, esse neurônio ele está formado por essa bainha, por essa camada lipoproteica chamada mielina. Por isso que a gente fala, é um processo de mielinização. Isso aqui é um processo natural, tá? Todo ser humano passou por esse processo. E esse processo deu início lá nas primeiras semanas de vida do embrião. Então, todos nós passamos por esse processo. Tem células que são mielinizadas e tem células que não são mielinizadas. Então, quando não é mielinizado, esse processo pode chegar, essas informações que chegam aqui, ó, elas podem não chegar adequadamente justa como elas têm que ser, tá? Esse processo começa quando a criança ainda é um embrião, ainda está em formação, por isso que esse processo ele tem que acontecer da forma certa, tá? Ela não pode ter essa dispersão, e que por isso que é importante. Porém, esse processo é um processo natural, tá? Não depende de você, não depende de mim, não depende da nossa genética. É um processo natural. E o que acontece nesse processo? Imagine você que nos teus primeiros meses de vida, nos teus primeiros meses de formação, tá? Lá na barriguinha da mãe, esse processo já deu início. Quando essas células neurais na parte do cérebro, que eles dizem que na terceira semana está já começando esse processo de mielinização, onde deu início? Lá na parte do cérebro, na parte da cabeça. Quando esses estímulos estavam acontecendo, é ali que a gente fala que a criança, que o embrião que estava em formação, estava formando o traço de caráter esquizoide. O que é esse traço de caráter esquizoide? É aquela que a gente fala que tem a dor existencial da rejeição. Por que da rejeição? Porque nesse período, imagine você, por algum motivo, a mãe dessa criança contraía esse embrião. E ele teve uma percepção, aqui, gente, eu não tô falando que de fato aconteceu a rejeição, que de fato essa mãe quis tirar essa criança, essa mãe não aceitou essa criança. Isso é uma percepção daquele embrião, tá? Se de fato aconteceu isso, veio a
piorar a situação dessa percepção da rejeição. Porém, vamos falar por enquanto só da percepção. Essa criança, esse embrião, esse feto, ele teve essa percepção. Por algum motivo, contraía o útero. Então, lá dentro daquele mundinho, como você pode ver aqui, tá? Isso aqui tudo, ele está aqui dentro. Então, imagina que isso aqui é o mundinho dele. Quando a mãe contrai ele aqui, o que é que ele se sente? Ele se sente rejeitado. É como se ele mexesse, alguém contraísse, alguém não deixasse ele ser livre ali dentro. Então, ele se sente rejeitado. Essa é a primeira ferida, tá? A primeira ferida, que é o traço de caráter esquizoide, tem a dor existencial como a dor da rejeição e como recurso ele tem a criatividade. Essa criança, por ela ser, digamos que pela contração da mãe, ela ser muito apertadinha ali em todos os momentos, ela começou a viver no mundo dela. Então, por isso que a gente fala dos traços de caráter, a gente fala das características de cada processo que essa criança, que esse embrião passou. Então, o primeiro é a ferida da rejeição, tá? É a dor existencial da rejeição, que a gente fala a ferida existencial da rejeição. O segundo entra aonde? Simplesmente entra nessa parte aqui, ó, nessa parte frontal, que é a dor do abandono, que a gente fala que o traço de caráter é o traço oral. E ela tem como dom a comunicação. Então, vou até mostrar porque eu tenho esse traço muito alto. Então, o que acontece? Essa mielinização, ela estava acontecendo nessa área. Então, essa criança é uma criança que chorava muito, é uma criança que se sentia abandonada. Ela queria abraço, ela queria aconchego, ela queria chamar a atenção dessa mãe. Só por algum motivo, a mãe, o pai, quem criou essa criança, se afastava dela. No momento que se afastava, ela percebia, ela tinha uma percepção de estar sozinha. Então, ela se sentia já o quê? Ela já se sentia abandonada. Então, por isso que a criança teve a percepção do abandono, tá? E isso deu no início da amamentação. Por que da amamentação? Porque imagine você que aquelas células passando todas aquelas eletricidades estava acontecendo próprio nessa parte. A gente também fala que a criança, depois que se formou adulto, digamos assim, quando é já um adulto, é aquela criança que sente necessidade de abraço, que sente necessidade de estar junto com muitas pessoas, que sempre sente aquele vazio no coração. Essa pessoa, ela tem um traço de caráter oral, ela tem uma dor existencial do abandono e ela tem como recurso a comunicação. Porque essa mielinização estava acontecendo nessa área, tá? Que isso fique bem claro. Estava acontecendo essa mielinização e ela tinha essa necessidade de estar sempre com algo, com alguma coisa na boca. Por quê? Porque ela sofria, gente. Isso aqui era estimulado todo o tempo, tá? Isso, gente, é muito importante que você entenda para que você, de hoje em diante, comece a se entender qual que é o traço que você carrega, quais são as características que você está carregando, para que você também comece a se entender e por que isso aconteceu, ok? Então vamos, esse é o segundo. O terceiro traço é o que nós chamamos de traço da dor existencial, é a manipulação, e o traço é o estrategista, né? A gente fala que ele tem como recurso estrategista. O traço é o psicopata, tá? O traço de caráter, cientificamente eles dão o nome de psicopata. A dor existencial é a dor da manipulação. Então, o traço, tá? O traço é psicopata. A dor existencial é a manipulação e o recurso, tá, é estrategista. Essa pessoa é muito estrategista, essa pessoa é um líder, essa pessoa gosta de liderar equipes. E esse estrategista, isso aconteceu por quê? Porque ele estava tendo a parte do tronco, a mielinização dele estava sendo toda na parte do tronco. Então, imagine você que é aquela pessoa que tem um tronco alto,
tá? Você olha e fala assim, mas porque ele é palestrado. Não, tá, gente? Nós que somos terapeutas, nós que temos esse conhecimento, nós conseguimos tranquilamente detectar aquela pessoa, que ela seja malhada ou não, mas a gente consegue entender quem carrega um traço como esse, tá? Porque o traço não acontece só no tórax, ele pode acontecer na parte do rosto, ele pode trazer na parte das pernas, tá? Na parte do quadril, ele pode carregar um psicopata em qualquer parte do corpo, tá? Mas a parte que estava sendo mielinizada, que ele estava tendo essa percepção, era a parte do tronco. Então, essa parte do tronco, ele tem um tronco alto, que é o que a gente chama daquela pessoa que é triangular. Ela tem uma parte em cima alta e a parte de baixo, um pouco, digamos, do quadril menor, tá? Então, essa pessoa esse processo de mielinização, tá? Ele estava acontecendo nessa parte do tronco e isso a criança, ele tinha exatamente, digamos aí, entre os seus 3 aninhos, tá? 3 aninhos para 4 aninhos. Eu não vou explicar o porquê isso aconteceu, como que ele reagia para ele ter esse traço, isso aí vai ser um outro vídeo. O que eu quero que você entenda é a relação da mielinização com o traço, tá? Para que aí você já sabe onde começou, tá? E por que a gente fala, um traço mielinizado, a gente fala, mas que coisa é mielinização? Eu recebo muito isso e por isso eu estou fazendo essa aula para te explicar exatamente o processo da mielinização, o que é esse processo e o porquê ele está envolvido com as nossas feridas emocionais. Então, volto a dizer, esse traço do psicopata, ele estava sendo mielinizado, o tronco, ele tem um tronco mais forte, porque os neurônios ali estavam em movimentação, eles estavam eletricamente, digamos assim, forte, eles estavam passando informações, por isso que ele cresce mais na parte do tronco, tá? E esse é o famoso psicopata, cientificamente falando. Tem dor existencial, que é a dor da manipulação, e tem como recurso, ele é um líder, ele é um estrategista, essa pessoa gosta de liderar, tá? Esse é o terceiro traço. O quarto traço, imagine você que ele estava acontecendo a mielinização, essas células neurais, elas estavam sendo mielinizadas, todo esse processo de mielinização estava acontecendo no quadril, nessa parte próprio do quadril. Então, essa pessoa, ela carrega, tá? O traço de caráter o traço de caráter do masoquista, tá? A gente vê que, sabe, psicopata, masoquista, a gente já entra em confusão. Do masoquista, tá? Ele está carregando o traço de caráter do masoquista, ele tem como dor existencial exatamente o que a gente fala de humilhação, tá? É o traço de caráter estrategista, ele tem como dor existencial a humilhação e tem como recurso planejador. Ele é muito planejador, ele é muito detalhista. Essa é uma pessoa que eu falo que tem uma visão além do alcance, porque ela pensa, ela tem uma sensibilidade incrível. Essa pessoa é aquela pessoa que tem um corpinho quadrado. Mas eu não vou, como eu falei antes, não vou entrar em detalhe porque o corpo dela é quadrado, só em um próximo vídeo. Mas o importante é você saber que a mielinização, essas células mielinizadas, elas estavam acontecendo no quadril e por isso que ela teve essa percepção de humilhação. Por quê? Porque era no momento onde essa criança estava saindo do desfraude. Ela estava saindo estava naquele momento que a mãe estava ensinando ela a deixar a fraldinha e fazer as necessidades básicas no seu piniquinho ou no seu vasinho sanitário, onde fosse, mas ela estava saindo das fraldas e é o momento do desfraude, tá? Por isso que ela tem esse corpo quadrado, porque naquele momento ela tinha a percepção no quadril, tá? E era porque estava sendo mielinizado ali, exatamente nessa parte. Esse é o quarto. O quinto, tá? O quinto e último é o famoso traço de caráter rígido, que tem como dor existencial como é que a gente fala? A dor existencial dela
é a traição, tá? A dor, então, ó, traço de caráter rígido, dor, tá? Dor existencial é a traição e ela tem como recurso é aquela mulher realizadora, é aquela mulher que ela estava sendo mielinizada aonde? Na parte pélvica, na parte sacral, ali no último, porque ela passa, não sei se deu para você entender, mas essa mielinização, ela começa aqui na medula, aqui próprio no início, tá? Porque ela tá começando no cérebro e ela vai descendo até a parte do cóccix, que é aquele ossinho que a gente tem lá na coluna, que termina próprio na parte, embaixo na parte pélvica, na parte sacral. Nesse momento, a criança já está entre seus 4 aninhos, 5 aninhos. Por quê? Porque tem muita criança, gente, que tem um desenvolvimento um pouco lento e tem aqueles que têm um desenvolvimento um pouco mais além. Então, você vai ver que essa criança, talvez com 4 anos, ela já é mais esvilupada, mas algumas crianças ela tem. Então, a gente sempre fala entre 4, 5/6 anos, ela está esvilupando, ela está desenvolvendo a parte que a gente fala é sexual, mas não é sexual de sexo, é a sexualidade, tá? Então, que seja bem entendido isso. Nós não estamos falando do desenvolvimento sexual de sexo, mas é o desenvolvimento da sexualidade daquela criança. Então, por que ela estava tendo esse desenvolvimento? Porque as células neurais dela estavam ali no processo final da mielinização. Existem muitas pesquisas que falam que eles começam da 3ª semana o processo de mielinização, 2ª, 3ª semana, até 6 anos de idade. Tem outras pesquisas que eu já vi que eles falam muitas vezes até 7 anos, mas tem tudo a ver, está ali sempre do 0 aos 7 anos, tá? Então, finalizando esse processo nessa parte cervical ou nessa parte pélvica, nessa parte sacral da criança, tem muito estímulo, ok? Essas células estão ativas, essas células estão eletrizadas. Então, por isso que ali está muito desenvolvimento as células. Por isso que a criança está no período, no processo da sua sexualidade. E essa criança, ela tem como dor existencial a dor da traição. O traço de caráter dela é o que nós chamamos de traço rígido, tá? E o recurso dela é a realizadora. Ela é uma mulher realizadora, uma mulher que gosta de competir, ok? Então, isso é que eu quero que você entenda nesse processo de mielinização. O que tem a ver com as feridas emocionais. Eu tenho certeza que essa aula foi muito importante para você. Parabéns por você ter ficado aqui até o final, tá? E continue aqui no meu canal, continue assistindo, porque eu tenho certeza que você vai entender muito de quem é você e como você funciona. Dentro do quê? Dos traços de caráter, dentro da nossa identidade. Realmente, como terapeuta, o meu objetivo é fazer você entender quem é você e os teus recursos, o que você tem para melhorar cada vez mais a tua vida. Muito obrigada e parabéns por você, para você estar aqui até o final. Até o próximo.